O que está acontecendo no planeta Terra neste exato momento não pode mais ser ignorado. Os céus estão gritando, a Terra está tremendo, e os sinais que Jesus Cristo profetizou há 2000 anos estão se manifestando diante dos nossos olhos com uma intensidade nunca vista antes. Nas últimas semanas, uma sequência de eventos sísmicos devastadores abalou várias nações simultaneamente, enquanto fenômenos celestiais inexplicáveis foram registrados em diferentes continentes ao mesmo tempo. Coincidência? Eu não acredito em coincidências quando se trata de profecia bíblica. O que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a sua perspectiva sobre o tempo em que vivemos. Os sinais não são mais sutis. Eles não são mais discretos. Eles estão gritando em alta voz que algo monumental está para acontecer. Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou conectar cada um desses eventos recentes com profecias específicas das Escrituras, e o que você vai ver vai deixar você absolutamente impactado. Isto não é sensacionalismo, isto não é teoria da conspiração, isto é a realidade profética se desenrolando diante de nós. Vamos começar pelos fatos. Entre o final de setembro e a primeira semana de outubro de 2025, o mundo testemunhou uma série sem precedentes de terremotos significativos, ocorrendo em um padrão que cientistas descrevem como altamente incomum. No dia 28 de setembro, um terremoto de magnitude 7.2 sacudiu o sul do México, matando dezenas de pessoas e destruindo milhares de estruturas. Apenas 12 horas depois, outro tremor de magnitude 6.8 atingiu a região da Indonésia, causando um pequeno tsunami que devastou comunidades costeiras. Mas não parou por aí. No dia 1º de outubro, um terremoto de magnitude 7.0 abalou o norte do Chile, sendo sentido até a Argentina e o Peru. E então, no dia 4 de outubro, algo verdadeiramente chocante aconteceu. 3 terremotos de magnitude superior a 6.5 ocorreram simultaneamente em diferentes pontos do Anel de Fogo do Pacífico, em um intervalo de apenas 40 minutos. Geólogos do mundo inteiro ficaram perplexos. Fontes locais em Israel relataram que tremores secundários foram sentidos até mesmo em Jerusalém, algo extremamente raro na região. Testemunhas oculares descrevem uma sensação de pavor coletivo, como se a própria Terra estivesse enviando um aviso. Mas os terremotos são apenas metade da história. Enquanto a Terra tremia, os céus começaram a exibir sinais igualmente perturbadores. Na noite de 30 de setembro, observadores em mais de 60 países reportaram o aparecimento de uma aurora boreal vermelha intensa, visível até mesmo em latitudes equatoriais, onde este fenômeno nunca deveria ocorrer naturalmente. Cientistas tentaram explicar o evento como resultado de uma tempestade solar, mas reconheceram que a intensidade e a amplitude geográfica do fenômeno desafiam os modelos conhecidos. Na mesma semana, astrônomos amadores registraram um aumento inexplicável de meteoros cruzando a atmosfera terrestre, com mais de 200 avistamentos confirmados em apenas 72 horas. Alguns desses meteoros explodiram na atmosfera com um brilho tão intenso que iluminaram o céu noturno como se fosse dia. Em Israel, especificamente sobre Jerusalém, diversos observadores documentaram o que descreveram como luzes estranhas pairando sobre o monte do templo por aproximadamente 15 minutos antes de desaparecerem. Os vídeos viralizaram nas redes sociais, gerando intenso debate. As autoridades israelenses não ofereceram explicação oficial, aumentando ainda mais o mistério e a especulação. Moradores de Jerusalém que testemunharam o fenômeno relataram uma sensação de admiração misturada com temor, como se estivessem presenciando algo sobrenatural. O que torna esses eventos ainda mais significativos é o contexto político e militar em que eles ocorreram. Durante exatamente a mesma janela de tempo em que os terremotos e os sinais celestiais se manifestaram, a tensão militar no Oriente Médio atingiu níveis críticos. Irã e Israel trocaram ameaças diretas de confronto total. Relatórios de inteligência indicaram movimentação incomum de tropas em várias nações da região. E, pela primeira vez em décadas, líderes mundiais começaram a usar abertamente a expressão Terceira Guerra Mundial em seus discursos oficiais.
A combinação de catástrofes naturais com instabilidade geopolítica centrada em Israel não é um detalhe menor. É, na verdade, a assinatura profética que as Escrituras previram com precisão cirúrgica. Eu preciso que você entenda algo fundamental. Quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, ela não descreve eventos isolados. Ela descreve uma convergência, um entrelaçamento de sinais que acontecem simultaneamente, criando um padrão inconfundível. E esse padrão está se formando agora, diante dos nossos olhos, de uma maneira tão clara que seria negligência espiritual ignorá-lo. Agora, vamos abrir as Escrituras e ver exatamente o que Jesus Cristo disse que aconteceria antes da sua volta e antes do período conhecido como a Grande Tribulação. Em Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8, Jesus declarou: "Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores." Prestem atenção especial nesta última frase, o princípio de dores. A expressão em grego original usada aqui é Odin, que significa literalmente as dores de parto de uma mulher grávida. Jesus estava usando uma metáfora poderosa. Assim como as contrações de uma mulher em trabalho de parto começam espaçadas e leves, mas progressivamente se tornam mais frequentes e intensas até que o bebê nasce, os sinais proféticos seguiriam o mesmo padrão. No início, terremotos, guerras e fenômenos celestiais seriam ocasionais, mas conforme nos aproximamos do clímax profético, esses eventos se tornariam mais frequentes, mais intensos e aconteceriam cada vez mais próximos uns dos outros. É exatamente isso que estamos vendo agora. A frequência de terremotos significativos aumentou drasticamente na última década. Mas o que torna o momento atual tão crítico é que esses eventos estão agora acontecendo em clusters, em grupos concentrados de tempo, exatamente como as contrações finais antes do nascimento. Mas Jesus não foi o único a profetizar sobre esses sinais. O profeta Joel, escrevendo aproximadamente 800 anos antes de Cristo, teve uma visão apocalíptica registrada em Joel capítulo 2, versículos 30 e 31. "E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Prodígios no céu, sinais celestiais incomuns, alterações nas aparências do sol e da lua. Isto não é poesia abstrata, isto é profecia literal. E quando observadores de mais de 60 países testemunham uma aurora vermelha sangue cobrindo o céu em regiões onde isto jamais deveria acontecer, quando meteoros atravessam a atmosfera em quantidades anormais, quando luzes inexplicáveis pairam sobre Jerusalém, estamos vendo o cumprimento direto dessa profecia de Joel. A descrição de lua em sangue é particularmente significativa. Ao longo da história recente, tivemos várias luas de sangue causadas por eclipses lunares totais, mas o que Joel estava descrevendo vai além de eclipses programados e previsíveis. Ele estava falando de fenômenos celestiais que causariam medo e perplexidade, eventos que fariam as pessoas olharem para o céu e perguntarem: "O que está acontecendo?" O apóstolo João, no livro do Apocalipse, forneceu detalhes ainda mais específicos sobre os sinais que marcariam o início da grande tribulação. Em Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 a 14, lemos: "E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se, como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Um grande tremor de terra. Não um terremoto local, mas algo de escala massiva. Estrelas do céu caindo sobre a Terra, uma clara referência a meteoros e possivelmente asteroides penetrando a atmosfera. O céu se retirando como um livro que se enrola, uma descrição que muitos estudiosos interpretam como possíveis distúrbios atmosféricos causados por impactos celestiais ou atividade vulcânica intensa. João está descrevendo uma sequência de eventos cataclísmicos que envolve tanto a Terra quanto os céus, exatamente o padrão que começamos a observar recentemente. Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando.
Terremotos sempre aconteceram ao longo da história. Fenômenos celestiais não são novidade. Isso é verdade, mas o que torna este momento diferente não é a ocorrência individual desses eventos, mas sim a sua convergência, a sua frequência aumentada e, crucialmente, o contexto em que eles estão acontecendo. Jesus não disse que haveria um terremoto ou outro sinal isolado. Ele disse que haveria múltiplos sinais acontecendo simultaneamente em vários lugares, e é precisamente isso que testemunhamos agora. Mas há mais, muito mais, porque esses sinais na terra e nos céus não estão acontecendo no vácuo. Eles estão ocorrendo no exato momento em que outros sinais proféticos convergem simultaneamente. Vamos examinar o panorama completo dos sinais cumulativos que estão se manifestando neste momento da história. Primeiro, o sinal de Israel como nação. Em Mateus 24, versículo 32, Jesus deu a parábola da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. A figueira nas Escrituras é um símbolo consistente de Israel. Jesus estava dizendo que quando Israel brotasse novamente como nação, seria um sinal de que o verão, a época da colheita, estaria próxima. Israel se tornou uma nação novamente em 1948, após quase 2000 anos de dispersão. Este é o sinal fundamental, a base de todos os outros sinais. Sem Israel como nação, as profecias do fim dos tempos não poderiam se cumprir. Mas agora, Israel não apenas existe, está no centro absoluto da atenção mundial. Cada decisão política global de alguma forma toca em Israel. Cada conflito no Oriente Médio envolve Israel direta ou indiretamente. A obsessão profética mundial com esta pequena nação do tamanho de um estado brasileiro não faz sentido do ponto de vista racional, mas faz todo sentido do ponto de vista profético. Segundo, o sinal de Jerusalém sob controle judaico. Em Lucas capítulo 21, versículos 24, Jesus profetizou: "E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem." Durante séculos, Jerusalém esteve sob controle de impérios gentios, babilônios, persas, gregos, romanos, bizantinos, muçulmanos, cruzados, otomanos, britânicos. Mas em junho de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou ao controle judaico pela primeira vez em aproximadamente 2000 anos. Os tempos dos gentios começaram a se completar. E desde aquele momento, a intensidade dos eventos proféticos começou a acelerar dramaticamente. Não é coincidência que os últimos 58 anos tenham visto um aumento exponencial em todos os sinais que Jesus mencionou: guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes e sinais celestiais. Terceiro, o sinal das alianças proféticas se formando. O profeta Ezequiel, nos capítulos 38 e 39, descreveu uma aliança de nações que atacariam Israel nos últimos dias: Magog, Meseque, Tubal, Pérsia, Cuxe e Pute. Estudiosos identificam essas regiões antigas como correspondendo à moderna Rússia, Turquia, Irã, Sudão e Líbia. Até poucas décadas atrás, essa aliança específica parecia impossível, mas agora, Rússia e Irã são aliados militares próximos. Turquia, que já foi aliada de Israel, tornou-se cada vez mais hostil. Essas nações estão desenvolvendo laços militares e econômicos sem precedentes. A profecia de Ezequiel, escrita há 2600 anos, está se materializando diante dos nossos olhos com precisão geopolítica impressionante. Quarto, o sinal do ressurgimento do interesse global no Terceiro Templo. Por décadas, falar sobre reconstruir o templo em Jerusalém era considerado fantasia religiosa. Mas agora, organizações judaicas estão ativamente preparando os utensílios do templo. Kohanim, descendentes da linhagem sacerdotal, estão sendo treinados. Projetos arquitetônicos detalhados já existem. E, mais significativamente, conversas diplomáticas sobre mudanças no status do Monte do Templo estão acontecendo em níveis governamentais. O livro de Daniel, capítulo 9, e o livro do Apocalipse, capítulo 11, ambos pressupõem a existência de um templo em Jerusalém durante o período da Grande Tribulação. O que antes parecia impossível, agora está se tornando plausível e até provável.
Quinto, o sinal da tecnologia que permite o cumprimento de profecias específicas. Apocalipse, capítulo 13, descreve um sistema no qual o anticristo controlará toda compra e venda através de uma marca. Até décadas recentes, isso parecia tecnologicamente impossível. Como alguém poderia controlar toda a transação comercial no mundo inteiro? Mas agora, com a tecnologia digital, identificação biométrica, moedas digitais de bancos centrais, sistemas de crédito social e vigilância em massa, não apenas é possível, como já está sendo implementado em várias formas ao redor do mundo. Apocalipse capítulo 11 fala sobre duas testemunhas que serão mortas em Jerusalém e seus corpos ficarão expostos nas ruas, sendo vistos por pessoas de todas as nações simultaneamente. Até a invenção da televisão e da internet, isso era impossível. Mas agora é apenas uma transmissão ao vivo. Sexto, o sinal das pestes e doenças globais. Jesus mencionou que haveria pestes nos últimos dias. A pandemia global que começou em 2020 demonstrou com clareza assustadora como uma doença pode paralisar o mundo inteiro em questão de meses, criar pânico global, transformar sociedades e estabelecer precedentes de controle governamental que antes seriam impensáveis. Mas não foi apenas a doença, foi a resposta global coordenada, a implementação de passaportes de saúde digitais, a normalização de rastreamento de movimento de pessoas. Tudo isso criou a infraestrutura exata que as profecias do Apocalipse descrevem. Sétimo, o sinal da apostasia e do engano religioso. Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta descrição do caráter humano nos últimos dias não poderia ser mais precisa para nossa época. E dentro da própria igreja, testemunhamos uma diluição massiva da verdade bíblica, a ascensão de falsos mestres promovendo o evangelho da prosperidade e outras distorções, e uma rejeição crescente de doutrinas fundamentais. E agora, retornamos ao ponto de partida, os terremotos e os sinais celestiais das últimas semanas. Você consegue agora? Eles não são eventos isolados, eles são parte de uma tapeçaria profética que está sendo tecida diante de nós. Cada fio individual pode não parecer significativo por si só, mas quando você recua e vê o quadro completo, a imagem se torna inconfundível. A terra está tremendo, os céus estão exibindo sinais, Israel está no centro do palco mundial. Alianças proféticas estão formadas, a tecnologia do controle global existe, a apostasia está generalizada e as contrações estão ficando mais rápidas, mais intensas, mais próximas umas das outras. O bebê está prestes a nascer, a grande tribulação está à porta. Mas aqui está algo que você precisa entender com absoluta clareza. A grande tribulação não é o fim. É o processo que conduz ao fim. É o período de 7 anos de julgamento divino sobre a terra, conforme descrito por Daniel e João. Durante este período, os selos, as trombetas e as taças do juízo serão derramados. Será um tempo de sofrimento sem precedentes. Jesus disse em Mateus 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco haverá jamais. A intensidade dos terremotos que vimos recentemente será nada comparado aos terremotos que virão durante a tribulação. Os sinais celestiais atuais serão pequenos em comparação com o que está profetizado.
Apocalipse descreve 1/3 das árvores sendo queimadas, 1/3 do mar se transformando em sangue, o sol e a lua sendo escurecidos, estrelas literalmente caindo sobre a terra. Se você acha que os eventos recentes são assustadores, entenda que eles são apenas sombras do que está por vir. E aqui está a questão urgente que cada pessoa assistindo este vídeo precisa confrontar. Onde você estará quando isso acontecer? A Bíblia ensina claramente que haverá um arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo escreve: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqueles que têm uma fé genuína em Jesus Cristo, que nasceram de novo, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, serão tirados da terra antes que o pior dos julgamentos comece. Mas aqueles que rejeitaram Cristo, que adiaram a decisão, que brincaram com a eternidade, ficarão para enfrentar a fúria da tribulação. Os sinais estão gritando, a terra está gemendo, os céus estão declarando, Israel está preparado, as profecias estão se cumprindo, o relógio profético está marcando os segundos finais. A janela de oportunidade não ficará aberta para sempre. Este não é um momento para complacência. Este não é um momento para procrastinação. Este é um momento para decisão urgente. Se você nunca entregou verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo, se você nunca reconheceu que é um pecador necessitado de salvação, se você nunca confiou no sacrifício de Cristo na cruz como pagamento pelos seus pecados, então você precisa fazer isso agora, não amanhã, não na semana que vem, agora, porque ninguém sabe o dia nem a hora quando o arrebatamento acontecerá. Pode ser hoje, pode ser esta noite, pode ser enquanto você assiste este vídeo. Os terremotos recentes não são avisos isolados. Os sinais celestiais não são coincidências cósmicas. Eles são as sirenes de alerta finais de Deus para uma humanidade que está correndo em direção ao julgamento. Deus, em sua misericórdia infinita, está dando sinais claros, inconfundíveis, impossíveis de ignorar, para que as pessoas acordem, prestem atenção e se voltem para Ele enquanto ainda há tempo. Mas haverá um momento em que o tempo se esgotará. Haverá um momento em que a porta da arca será fechada. Haverá um momento em que a oferta de graça será retirada e só restará o julgamento. E quando você vê a terra tremendo e os céus declarando sinais, você precisa entender: estamos muito, muito próximos daquele momento final. Então deixe-me fazer a você a pergunta mais importante que você enfrentará em toda a sua vida. Se o arrebatamento acontecesse neste exato momento, você seria levado ou ficaria? Se Jesus Cristo voltasse nas nuvens agora, você o encontraria como Salvador ou como juiz? Se a grande tribulação começasse amanhã, você estaria seguro nos braços de Cristo ou exposto à fúria que está por vir? Esta não é uma questão teórica, esta não é uma pergunta filosófica abstrata. Esta é a questão literal de vida ou morte, de salvação ou condenação, de eternidade no céu ou eternidade no inferno. E a resposta para essa pergunta depende inteiramente de uma coisa: sua relação pessoal com Jesus Cristo. Não suas boas obras, não sua moralidade, não sua religiosidade. Apenas Cristo, apenas seu sangue, apenas sua graça. Os sinais estão aqui. A hora é agora. A decisão é sua. Agora eu quero saber, o que você achou dessa análise dos eventos recentes? Você tem testemunhado sinais incomuns na sua região? Você acredita que estamos verdadeiramente nos aproximando da grande tribulação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Quero ler cada um dos seus pensamentos e experiências. Se este vídeo impactou você, se ele abriu seus olhos para a realidade profética do nosso tempo, então compartilhe com seus amigos e familiares. Eles precisam ver isso. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho das notificações, porque continuarei trazendo análises proféticas urgentes sobre os eventos que estão moldando o nosso mundo e cumprindo as Escrituras.
E se você quer entender melhor as profecias sobre o terceiro templo e como ele se conecta com tudo que discutimos hoje, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Lá eu detalho exatamente o que as Escrituras dizem sobre a reconstrução do templo e por que isso é absolutamente crucial para entender os tempos em que vivemos. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.